Bom dia, amigos e amigas. Nessa sexta-feira, 13 de outubro, eu gostaria de partilhar com vocês o evangelho desse dia, retirado do Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Se trata de um embate entre Jesus e aqueles que o acusam de estar agindo em nome de Beelzebub, logo após um exorcismo realizado por Jesus. Esse trecho, esse texto, na verdade, ele provém do Evangelho segundo Marcos, e lá nós encontramos, então, assim, toda uma disputa entre Jesus e grupos de Israel, e no meio, entre o início e o final dessa disputa, então a família de Jesus vem buscá-lo. E a mensagem final, lá em Marcos, é que a verdadeira família de Jesus são aqueles que escutam e colocam em prática a palavra de Deus. Aqui nós estamos num contexto muito parecido, trata-se de um texto paralelo àquele de Marcos. Vejam só que então Jesus é acusado, após esse exorcismo, de estar agindo em nome de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Beelzebub era um deus dos cananeus, né? E que pode significar o príncipe de um lugar elevado, um deus possivelmente cultuado em uma montanha no tempo dos cananeus. Todo caso, vejam que Jesus ele dá duas respostas. Ele diz assim: em primeiro lugar, se o próprio Beelzebub, se o próprio demônio está contra o demônio, então estamos numa guerra civil e o reino dos demônios, então o reino dos demônios está mal, porque está lutando contra si mesmo. Porém, se eu ajo com o dedo de Deus, né? Então o reino de Deus chegou entre vós, né? Então é assim que Jesus responde. De fato, a chegada do Messias, a chegada do reino de Deus, trata-se da chegada dos tempos da promessa, dos tempos da salvação. Então Jesus, na medida em que ele expulsa o demônio, expulsa os espíritos impuros, ele quer dizer, o reino de Deus chegou, né? Então, para todos aqueles que escutam no tempo de Jesus, no tempo de Lucas e também para hoje, é uma mensagem belíssima. O reino de Deus está presente. Isso nos encoraja, isso nos anima a viver e a procurar construir este reino que está presente e nós, repito, somos responsáveis também pela sua construção. Agora, no finalzinho do evangelho de hoje, tem um trecho que sempre me intrigou, e eu gostaria de partilhar com vocês, porque diz que quando uma pessoa é, então, liberada do demônio, quando acontece o exorcismo, né, esse demônio vai para lugares áridos e depois, não encontrando lá tranquilidade, volta com mais outros demônios, 7 demônios, de modo que a situação da pessoa ela permanece pior do que antes, muito pior do que antes. Eu sempre me intriguei, sempre me senti intrigado, porque assim, numa leitura superficial, eu pensava, como é que Deus, no caso Jesus aqui, como é que Jesus expulsa os demônios e depois esses demônios têm, digamos, a permissão de voltar para a pessoa, né? É claro que, então, hoje, com vocês, eu gostaria de realizar uma interpretação mais profunda. Não se trata de uma ação de Deus quase que contraditória, porque antes expulsa, depois deixa que novamente a pessoa seja possuída. Trata-se das escolhas da própria pessoa. Então, vejam só, quando temos a graça de aderir a Jesus, de nos convertermos, porque pela graça de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nós então somos libertados do mal e começamos a ser
seguidores de Jesus, discípulos missionários de Jesus, dizemos nesse mês de outubro, mês das missões. Então, vejam só, quando, estando nessa situação de uma pessoa que se converte, que procura ser discípulo, nós, com a nossa liberdade, deixamos de ser discípulos, ou seja, voltamos a ter atitudes que não são atitudes de discípulo, então nós permitimos que o mal novamente entre na nossa vida, né? Então é um pouquinho essa a interpretação, né? Então assim, nós somos hoje, eu e vocês, somos convidados a continuar vigiando, continuar invocando a graça de Deus, mas continuar vigiando. E aqui é interessante, aliás, assim, eu creio que também é uma chave de leitura, porque logo em seguida, no trecho que nós escutaremos depois, não faz parte do texto deste dia, mas o texto que está logo em seguida, então uma mulher diz assim: bem-aventurados os seios que te amamentaram, bem-aventurada a tua mãe, vamos dizer assim. E Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática. Então vejam, o grande antídoto para não cair novamente numa situação que não é mais a situação de discípulo, nós precisamos constantemente colocarmos-nos à escuta da palavra. Claro, sem a graça de Deus nada podemos fazer, mas contando com a graça de Deus, contando com a luz do Espírito Santo, nós somos chamados a constantemente, diariamente escutar a palavra de Deus. Vejam só que essa nossa também intuição, nosso desejo do Grupo São Jerônimo de Reflexão Bíblica, que cada dia aqueles que acompanham o grupo possam alimentar-se da palavra de Deus e assim continuar cultivando o próprio discipulado. E assim estaremos não com salvo-conduto contra o mal, mas com certeza, então, teremos força, a força de Deus para resistir ao mal. Eu desejo, então, que essa palavra de hoje ilumine a mim, ilumine a vocês, e que todos tenhamos um bom dia na escuta e no colocar em prática a palavra de Deus.